Oi, minha gente! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula dos adolescentes aqui no canal do YouTube. Infelizmente, devido aos decretos, nós não estamos tendo aula presencial, mas graças a Deus pela internet, que vem aqui para nos ajudar. Primeiro de tudo, eu quero te pedir para não se desconcentrar. Preste atenção nessa aula como você prestaria se estivesse presencialmente. Então, deixa tudo de lado e preste atenção, porque eu tenho certeza que os temas que vão ser trazidos vão mudar e edificar a sua vida e a vida também da sua família. Mas primeiro nós vamos começar orando e depois eu vou dizer a você qual o tema da nossa aula de hoje. Então, eu te convido a fechar os olhos aí que a gente vai estar orando. Pai, obrigada, Senhor, por essa aula, Pai. Declaramos, Pai, a Tua sabedoria sobre a vida de cada adolescente que estará ouvindo, Senhor. De cada professor que estará ministrando ao coração deles, Senhor. Que essa palavra venha para trazer cura, para trazer libertação, para trazer sabedoria sobre eles, Senhor, e que eles sejam componentes importantes para você, Pai, fontes importantes para você, para que eles consigam edificar a vida da família deles e também as suas vidas, Senhor. Declaramos um dia de paz, Pai, abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o meu tema hoje vai ser sobre caráter de Deus. E eu topifiquei algumas coisas sobre o caráter de Deus, mas só para lembrar que esses foram poucos de muitos que ele tem, né? E, inicialmente, eu quero trazer a reflexão a vocês sobre o caráter de Deus. A gente, enquanto pessoa, temos nosso caráter, nossa personalidade. E muitas vezes ela não chega nem perto da de Deus. E tá tudo bem, nós não somos perfeitos. Mas eu quero te mostrar algumas características de Deus para que você possa crescer cada vez mais, que você possa aprender, que você possa mudar a vida de pessoas, a vida da sua família, a sua vida, a vida de quem estiver próximo a você. Porque quanto mais parecido a gente é com Deus, mais vidas a gente consegue salvar e ganhar. Amém? Então, o primeiro tópico que eu separei para falar sobre o caráter de Deus foi justiça. Deus, ele é justo e correto. Mas o que seria justiça? Justiça é uma característica daquele que é justo e correto. Então, Deus, ele é justo e correto. E como ele nos ensina a ser justo? Lá em Salmos 36:6, fala um pouquinho sobre a justiça de Deus. E ele diz o seguinte: a justiça é firme, como as grandes montanhas, e os teus julgamentos são profundos como o mar. O Senhor Deus, tu cuida das pessoas. Ó Senhor Deus, tu cuida das pessoas e dos animais. O que essa passagem está falando? Que a justiça de Deus é firme. Eu não sei se você já tentou mover uma montanha, mas é provável que você não conseguiu. E se você fizer o teste, você também não vai conseguir. E é justamente sobre isso. A justiça de Deus, ela é firme. Ela não é aquela em que a gente vai tentar, com as nossas próprias mãos, fazer aquilo acontecer, fazer aquilo dar certo, ou mover por questão de raiva, porque a gente sabe que a justiça do mundo é totalmente diferente da justiça de Deus. Então, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ter como exemplo a sua justiça. E aí nós aprenderemos a ser justos, justos como Deus. E muitas vezes a gente se pergunta, em que situação da minha vida eu devo ser justo? Como eu devo ser justo? Mas eu vou te dizer uma coisa bem simples. Sua justiça, a natural, a do ser humano, ela não é igual à de Cristo. Então, não tente ser justo igual ao mundo. Desde que Deus se justifique. Eu tenho certeza que Ele fará isso com o maior prazer do mundo. E com certeza você será edificado pela justiça de Deus. E essa é uma das características do caráter de Deus. O segundo tópico é sobre bondade. A característica de uma pessoa bondosa característica daquele que tem inclinação para o bem. Ou seja, uma pessoa que ela é bondosa, ela é boa, ela faz o bem, ela quer o bem das pessoas, ela quer o bem da sua família, ela quer o seu bem. E a gente vai abrir lá em Efésios 4:32, onde fala assim: pelo contrário, sejam bons e atenciosos um para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. O que é que o mundo diria sobre a bondade? Seja bondoso com quem é bondoso para você. Mas, diferentemente das pessoas, do mundo, a característica de Deus, o caráter de Deus, é ser bondoso independente de. É ser bondoso independente da pessoa. Ela pode lhe fazer mal, ela pode lhe fazer sofrer, ela pode fazer várias coisas. Mas isso não muda a característica que Deus colocou na sua vida e que você pode exercer se você quiser, que é justamente a característica de ser bondoso. Então é necessário que nós sejamos bondosos, porque Deus, ele fala muito claramente que Ele nos perdoou, Ele nos perdoa todos os dias. Então por que a gente não pode fazer isso? Qual a diferença de Jesus para nós se a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança dele? A segunda característica que eu topifiquei foi sobre bondade. A bondade é a característica daquele que tem inclinação para o bem, ou seja, pessoas que gostam de fazer o bem, pessoas que fazem o bem independente de. E a Bíblia fala sobre isso também. Lá em Efésios 4:32 diz o seguinte:
Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns com os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. O que é que essa passagem quer nos dizer? Se Deus nos perdoa, nós temos capacidade de perdoar as pessoas. E se Ele foi bondoso com todas, independente de, nós também podemos fazer isso. E é uma frase que o pastor Chito costuma dizer muito nos cultos: cada um dá o que tem. Então, se uma pessoa ela não é bondosa com você, você não precisa ser igual a ela. Porque a sua personalidade, a sua característica é de filho de Deus. Então, você vai dar o que você tem. Então, você vai ser bondoso como Cristo é. E como a gente já viu várias vezes, nós muitas vezes somos a Bíblia que outras pessoas não vão conseguir tocar, mas sim vão ver. Então nós precisamos ser imagem e semelhança de Cristo. Eu sei que nem sempre a gente vai querer ser bondoso, situações às vezes não vão favorecer essa característica de Deus para a nossa vida, mas nós precisamos segurar a nossa carne e fazer o que é certo. Então, a segunda característica sobre o caráter de Deus é a bondade. Já a terceira é a santidade. A santidade é a característica daquele que é puro em sua essência, ou seja, a pessoa é limpa de pensamentos ruins, é puro na essência dela. O que seria a essência? Seria sua personalidade, quem ela é. E a pureza existe dentro de nós. Às vezes a nossa carne, ela quer nos fazer achar que não existe pureza em nós. Mas se a gente continuar lendo a Bíblia, se a gente continuar tendo comunhão com Cristo, nós vamos ver que nós podemos sim ser puros, assim como Deus foi. E podemos ser santos também. Vocês podem abrir em João 17:17. E lá fala o seguinte: que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. O que quer dizer isso? Se a palavra de Deus é a verdade, nós devemos seguir a ela e não a verdade do mundo. Porque se você for ouvir ao mundo, as pessoas do mundo, você vai ouvir que ser santo é uma coisa que a gente não deve ser. Que ser santo é algo impossível. Mas se a gente for pela palavra, a gente vai ver que a verdade está dentro dela. E ela diz que nós podemos todas as coisas, porque Deus nos fortalece. E é necessário que a gente entenda uma coisa muito importante. Quando nós formos julgados, nós vamos ser julgados por Cristo e não pelas pessoas. No céu, a nossa salvação vai ser individual. Então, nós precisamos manter a nossa mente e o nosso foco em Cristo. E aí, quando acontecer uma situação de uma pessoa olhar para você e dizer: mas você não consegue ser santo. Ou então, quando olharem para você agindo certo, falar: o santinho, não ligue. Não ligue e deixe o povo falar, como diz uma música. Você vai focar no que Deus tem para você, você vai focar que o seu julgamento vai ser com Cristo e não com aquelas pessoas. Quem vai te salvar vai ser o Senhor e não elas. Já o quarto tópico fala um pouquinho sobre o amor. Deus é um Pai amoroso e nós também podemos ser amorosos. Amor é a característica daquele que é afetivo de forma intensa, que quer o bem, que quer cuidar. Colossenses 3,14 fala o seguinte: e acima de tudo tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Quando a gente fala sobre os frutos do Espírito, o primeiro fruto e o mais importante de todos é o amor. Como a Bíblia também fala, sem amor a gente nada pode ser, a gente nada pode fazer. Então, Deus é um Pai amoroso e nós podemos ser amorosos. Muitas vezes nós vamos nos encontrar em situações que talvez dê raiva, que a gente não queira tratar com amor aquela pessoa, aquela situação. Mas aí a gente vai lembrar que o fruto do Espírito existe dentro de nós. E vamos lembrar também que nós somos filhos, imagem e semelhança de Cristo. Então nós podemos sim ser igual a Deus. E como muitas vezes eu já ouvi em algumas ministrações aqui, até de Luiz Carlos, ele falava, o amor é uma decisão. Então, o amor não é só um sentimento, mas sim uma decisão. Na realidade, o amor não é uma emoção. E é sim uma decisão. Ou seja, nós precisamos decidir amar. Decidir amar sua família, decidir amar seus amigos, decidir amar alguém que futuramente vai aparecer, mas nós precisamos decidir amar. Então, se acontecer uma situação de dizer você ama aquela pessoa e você disser não, eu não consigo, não, é porque você não quer, porque nós conseguimos todas as coisas. Então, nós precisamos amar, precisa partir de nós essa decisão. E Deus nos deu capacidade suficiente para amar todas as pessoas. Essas foram 4 características que eu trouxe sobre o caráter de Deus. A gente sabe que existem muitas outras, mas essas são muito importantes para mim e eu tenho certeza que vão ser para vocês também. Então ajam com justiça, a justiça do tipo de Deus. Sejam bondosos com as pessoas, entendam a dor dos outros e respeitem também. Sejam amorosos com as pessoas, mostrem o amor de Deus, exalem o amor de Deus para as pessoas. E sejam santos, independente do que vão falar. Continuem usando a sua santidade para alcançar vidas. E agora nós vamos fazer uma dinâmica muito legal e eu peço que você preste atenção. Se você tiver os materiais em casa, eu vou te pedir para que você faça junto comigo para você ver, certo? Então vamos lá. Então, nós vamos usar 3 elementos bem simples. Uma folha branca, uma folha de outra cor, pode ser azul, amarela, preta e uma cola branca.
O que seria a folha branca? A folha branca é a ideia de Deus, sem manchas, sem imperfeições. É uma folha totalmente limpa, é como a palavra de Deus, o que ela faz nas nossas vidas. E a folha de outra cor seria para exemplificar a cultura do mundo. E o que seria, para que seria essa cola? Seria para a união das trevas com a luz. Então vocês podem fazer isso em casa comigo. Vocês vão pegar a cola e vocês vão passar na folha, em qualquer que seja ela. E como eu já falei, né, a cola ela é a junção das trevas com o mundo. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai colar uma na outra. E vamos ver aqui o seguinte. Quando a gente cola uma na outra, passa a não ser mais aquela folha ou aquela imagem de sem manchas ou sem imperfeições, mas sim com algo. É necessário que você deixe secar um pouco as duas folhas, tá? Para depois a gente continuar a nossa dinâmica. Então, o que foi que eu quis te mostrar com a união dessas duas folhas? Primeiro, quando a gente une a cultura de Deus com a cultura do mundo, nós ficamos colados a ela. E muitas vezes o que acontece? Quando nós vamos tentar tirar, não dá mais para fazer isso. A cultura do mundo e a cultura de Deus ficam impregnadas uma na outra, porque nós nos associamos ao lugar e à pessoa errada. O lugar, no caso, seria o mundo. As pessoas do mundo nos trazem muitos malefícios e a gente pode adoecer. Então, essa dinâmica serviu para te mostrar que muitas vezes a gente acha que o pecado que a gente comete não vai ficar impregnado na nossa vida. E isso vai acontecer. E quando você tentar separar Cristo do pecado, vai se tornar difícil para você, porque você já tem vivido uma prática do pecado. E o pecado, o salário dele é a morte espiritual, a morte física. Então não esteja sujeito ao pecado, não esteja sujeito à cultura do mundo. Não seja como o mundo, pelo contrário, seja como o caráter de Deus. Tenha características dele em você. E agora, nesse segundo momento, nós vamos usar a mesma folha branca, não a mesma, outra folha branca e uma folha azul também, para dar um exemplo sobre Cristo e a cultura do mundo. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente está acostumado, sim, a entrar em problemas, a entrar em situações que são diferentes do que a palavra nos ensina. E tá tudo bem, nós não somos perfeitos. O que não pode acontecer? Aquela cola que a gente usou, ela não pode permanecer na nossa vida. Ela não pode unir o pecado a Cristo. Se você pecou, não continue no pecado. Sabe que o Senhor ele nos ensina que nós pecamos, mas nós podemos nos arrepender e Ele vai nos justificar. Então, se você quer ser igual a Cristo, você quer ter o caráter de Cristo, quer ter características de Cristo, quando você errar, então seja rápido em separar o pecado, a cultura do mundo, de Deus, que existe dentro de você, do Espírito Santo. Preserve a sua vida, preserve o seu caráter em Cristo, preserve a imagem de Jesus em você. E é óbvio que, como eu já tinha dito, você não vai ficar colado às práticas do mundo. Pelo contrário, você vai ser um exemplo de quem Cristo é, de quem Cristo foi. E as pessoas vão ver em você características de Deus e vão ver que o caráter de Deus pode sim existir na vida dos seus filhos. E para finalizar, a gente vai estar fazendo uma oração. Eu estou muito grata por estar aqui com vocês. Quero dizer que eu estou com muita saudade, mas em breve a gente vai estar junto de novo. E eu espero que você tenha aprendido muito, que você consiga ajudar muitas pessoas a entenderem que elas podem sim ter o caráter de Cristo. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos para encerrarmos nossa aula. E amém. Obrigado, Senhor, por essa aula, Pai. Eu declaro, Pai, o Teu conhecimento sobre a vida de cada um deles, Pai, para que cada palavra que tenha sido dita, Pai, tenha edificado a mente deles, o coração deles, Pai. E que eles possam ser exemplos, Pai, para a geração deles, Pai, para a família deles, para os amigos deles, Pai, do Teu caráter dentro deles, Senhor. Obrigado pela vida de cada um deles, Pai. Declaro eles crescendo em abundância e graça, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tchau!